Boa noite, companheiros, companheiras, boa noite, militantes do Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores por Direitos, o MTD. Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa noite, nesse momento de live, né? Já que estamos nesse quadro de pandemia, nesse quadro de isolamento social, estamos usando essa ferramenta também para que a gente possa conversar, se encontrar, se comunicar, mas também refletirmos juntos, né, sobre o que está acontecendo no nosso país, na nossa realidade e os desafios que isso traz para um movimento social como o nosso, um movimento centrado, né, no desafio de organização popular nos territórios urbanos, nos grandes centros das nossas cidades. E um movimento que se propõe a organização a partir do trabalho, trazendo esse eixo que é um eixo histórico, renegado para a grande maioria da nossa força de trabalho informal, precária, terceirizada. E, portanto, com poucas ou ferramentas muito diversas para fazer as suas lutas, as suas reivindicações, né? Nosso povo tem uma longa história de luta, uma longa história de reivindicações, mas elas não são ligadas na chave do trabalho, né? Elas são ligadas na chave da luta pela moradia, nos direitos da saúde, o direito à educação, uma série de direitos. Mas a gente sabe que essas chaves todas, na verdade, deveriam estar dentro do trabalho, dentro do salário, dentro das condições dignas de uma vida de trabalhadoras e trabalhadores. E é para fazermos uma reflexão sobre isso, sobre a realidade desta pandemia, sobre a vida da classe trabalhadora, sobretudo das mulheres e dos homens mais afetados porque vivem o trabalho precário, que nesta noite a gente está com uma convidada muito especial, muito querida para o MTD, que é a companheira Adriana Marcolino, que trabalha, é uma trabalhadora, né, também, do DIEESE, que é um instrumento muito importante construído pela classe trabalhadora ao longo do século XX, né, que foi forjado justamente para organizar os dados, as estatísticas, as informações referentes à vida da classe trabalhadora, mas em especial, a Marcolino depois pode nos explicar até mais detalhadamente, né, foi uma ferramenta criada para calcular o custo de vida, a cesta básica, né, quanto que a gente precisava ganhar mesmo para a gente poder viver. Então, é um departamento dentro do mundo sindical que é formado, enfim, pelo conjunto das centrais sindicais, pelos sindicatos brasileiros, que tem uma tarefa muito especial, que é monitorar, estudar, compreender, enfim, os dados, né, as informações de como vivemos enquanto esta grande classe trabalhadora. A Marcolino esteve conosco no ano passado, quando a gente estava podendo se encontrar pessoalmente, e fizemos uma atividade de estudos, né, dentro dessa tentativa de compreendermos esse fenômeno. Então, nós queremos agradecer, já de cara, né, ela aceitar este convite para estar com a gente, e quem sabe, assim, para a gente ir aquecendo os motores e o pessoal ir chegando na nossa sala aqui, você pode se apresentar melhor, Adriana, contar um pouquinho melhor a sua trajetória no Diese e explicar até melhor para o nosso povo também o que é esta importante ferramenta da classe. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite para participar dessa conversa, dessa reflexão. Os desafios que estão postos nesse momento não são poucos, né? Então, todos esses espaços que a gente puder utilizar para refletir, para pensar os desdobramentos desse momento para o trabalhador, para a população mais pobre do Brasil, enfim, para os lutadores e lutadoras aí, né? É fundamental. Bom, como eu já disse, meu nome é Adriana Marcolini, eu sou socióloga, sou técnica do DIEESE, né, e o DIEESE é como foi dito, uma ferramenta, né, como a Elaine disse, é uma ferramenta do movimento sindical, mas até dos movimentos populares, né, dos movimentos sociais como um todo no Brasil, né, eu acredito. O DIEESE nasceu com procurando monitorar os efeitos, as estatísticas, né, os elementos da conjuntura, né, principalmente aqueles que refletiam mais os problemas dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive porque havia uma
avaliação de que as estatísticas oficiais do governo, elas eram fraudadas, né, e não representavam, de fato, os índices de inflação, o custo de vida da classe trabalhadora, né, e isso era um termômetro para as negociações salariais e para a reposição salarial, né, então o DIEESE nasce como um instrumento para municiar o movimento sindical, para poder, enfim, ir defender suas lutas, lutar por mais direitos, né. Hoje o DIEESE é uma instituição que está em vários estados no Brasil e que tem um braço de assessoria sindical, um braço de formação, formação política, formação também, um curso de graduação e pós-graduação, o DIEESE tem hoje, né, e também essa parte das estatísticas, né, então, estatísticas sobre emprego, sobre custo de vida, bancos de dados sobre negociação coletiva, né, então, é uma atuação bastante ampla e que procura acompanhar aí os movimentos, os políticos, econômicos e os desdobramentos para a classe trabalhadora. Muito bom, seja bem-vinda aqui entre nós. Pô, eu também não me apresentei, né, meio parte das nossas atrapalhações com as lives. Eu sou Eliane Martins, eu sou militante do MTD há uns pares de anos, basicamente 20. Esse mês, agora, dia 22 de maio, a gente fará 20 anos aí dessa jornada, que tem seus altos e baixos, enfim, mas, sobretudo, acho que tem um grande processo de aprendizado nisso tudo. E eu estou aí nessa tarefa a esses anos todos. Enfim, bem, vamos então entrar nesse tema que nós nos propusemos a pensar o dia de hoje, né? Nós estamos olhando para os efeitos da pandemia sobre a classe trabalhadora e estamos muito envolvidos como movimento, mas também dentro do nosso campo político, numa campanha intensa de solidariedade, chamamos essa campanha de periferia viva, enfim, mas de imediato a gente percebeu, Adriana, que o nosso povo, no primeiro momento, os primeiros dias já da quarentena, já começou a passar fome praticamente, né? Porque justamente uma parte muito importante dos trabalhadores que vivem do trabalho precário ou do trabalho informal, esse que todos os dias tem que girar, quando não tem acesso a isso, obviamente, não tem dinheiro para comida, né? Então, as primeiras ações nossas partiram já por aí. Mas a gente quer refletir um pouco sobre isso e quer, talvez, fazer um exercício de nós trazermos aqui com os nossos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando um pouco um quadro mais, digamos assim, um panorama mais geral de como chegamos nessa precarização tão profunda, tão estrutural. Às vezes a gente entra de cara nela, né, para olhar os dados, que é um segundo momento que a gente quer olhar aqui também, mas antes da gente entrar nisso, assim, como que isso se estruturou? Como que essa condição é tão forte, é tão profunda, e que essa pandemia também, entre outras coisas, desnuda completamente isso que é a nossa desigualdade social estrutural brasileira. Então, se você pudesse, nesse primeiro momento, assim, trazer para a gente um pouco em linhas gerais, né, esse quadro histórico em que teve uma industrialização com uma urbanização, tudo muito precário, tudo muito pesado, em que os trabalhadores tiveram que inventar as cidades e, ao mesmo tempo, acessar esses empregos divididos entre formal e informal. Quer dizer, tudo isso não é de hoje, não começou agora. E a pandemia revela alguma coisa que é muito profunda, que tem raízes muito profundas na nossa própria história. Então, nos ajuda um pouco a levantar essa fotografia. O quadro de precarização do trabalho no Brasil, a gente, enfim, pode conversar um pouco hoje ao longo da live aqui, um pouco sobre os principais características, as principais questões do momento, né, mas esse quadro de precarização do trabalho no Brasil, ele é estrutural e histórico, como disse a Eliane, né, então a gente começa lá a nossa história, ou pelo menos essa história que a gente costuma aprender na escola, que começa com a chegada
dos colonizadores aqui no Brasil, né? Então, uma organização da economia pautada principalmente pelo uso do trabalho escravo, né, fortemente desumano, e todas as questões que a gente sabe em relação ao trabalho escravo, né, uma mão de obra descartável, com condições insalubres, então uma vida média bastante baixa, porque as pessoas morriam muito cedo, porque as condições de vida eram absolutamente precárias, né? E quando a gente tem, então, o fim do trabalho escravo, essa população, ela vai para o mercado de trabalho, mas um mercado de trabalho que não pensou em nenhuma política de como incluir essas pessoas num trabalho assalariado, digno, com direitos, né? Então, essa população que sai da escravidão, ela continua se submetendo a trabalhos bastante precários, né? Essa questão servil também, que continua entre os patrões, os empregadores no Brasil, né? Então, a ideia de que você precisa de muitos serviçais na sua casa. Então, para as trabalhadoras que saíram da escravidão, a oportunidade de emprego continuou sendo realizar trabalhos domésticos, né, nas casas dos patrões, que deixaram de ser o senhor escravagista e passou a ser o patrão que paga um salário mensal, né. E para os trabalhadores negros, para os homens negros, né, restou ali trabalhos bem precários, e que mesmo ao longo da história pós-escravidão, não puderam, porque o Estado não permitiu, o Estado não garantiu as condições para que ele, de fato, entrasse aí numa condição de assalariamento com alguns direitos, né? Então, a gente sempre teve uma massa de trabalhadores e trabalhadoras precários no Brasil, né? A industrialização, ou a criação da CLT não resolveu isso, né? Então, a CLT, no início, ela garantiu direitos para uma parte dos trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores rurais e as trabalhadoras domésticas ficaram de fora da regulamentação da CLT, né? E quando a gente tem o processo de industrialização, a gente também tem aí, né, e a formação dos grandes centros urbanos, de forma mais contundente, como disse a Eliane, a gente tem aí uma massa de trabalhadores que entra nas grandes empresas, nas multinacionais, nas estatais, e tem ali um padrão regulatório melhor, né? Então, se a gente for comparar, a precarização, ela é sempre relativa, né? É sempre a gente comparando em relação a condições ótimas, mas também a outras regiões do mundo ou a regiões do país, né? Então, eram condições melhores em relação à situação geral no Brasil, mas se a gente fosse comparar com os países europeus, por exemplo, ainda assim eram condições bastante precárias, né? De todo modo, uma parte dos trabalhadores que vieram para a cidade continuaram à margem desses direitos, né? Por exemplo, os trabalhadores da construção civil, quando você começa o processo de industrialização e de crescimento das cidades, você tem uma expansão da indústria da construção, né? Da construção civil e, enfim, das grandes obras. E esses trabalhadores, em sua maior parte, continuaram sem registro em carteira e, portanto, sem direitos, né, com condições de trabalho insalubre, com condições que colocavam a sua vida em risco, né, com um nível de acidente e de mortes relacionadas ao trabalho bastante grande, né. Então, essa característica do mercado de trabalho de ser bastante fragmentada e de ter uma parte grande dos trabalhadores na informalidade, né, ou sem carteira assinada, ela é uma realidade histórica e estrutural no mercado de trabalho brasileiro. A gente nunca teve um processo que, de fato, incluiu aí o conjunto da classe trabalhadora, né? E aí é importante destacar que esse conjunto da classe trabalhadora excluído tem cor e tem gênero, né? Tem cor e tem sexo. Então, as trabalhadoras domésticas, a opção de trabalho doméstico é uma opção
tem um contingente bastante grande de mulheres que tem essa ocupação como opção de trabalho, né, que continua sendo, na sua maior parte, desregulamentado, e os trabalhadores negros, no geral, também a opção de trabalho, em geral, são os trabalhos mais precários e menos protegidos socialmente, né. Muito bem, Adriana. Vamos dar um oi para algumas companheiras que estão aqui com a gente. A Fernanda também é uma economista, companheira do MTD lá do Rio Grande do Sul, atua na região de Canoas, que é uma região também bastante populosa, no sentido de que ali tem uma massa de operários proletarizados, é uma região que foi bastante industrializada no Rio Grande do Sul, hoje já não mais tanto, e que vive também um drama de desemprego muito grande, tem uma população muito grande nos bairros, em trabalhos muito precários, assim, nos anos 90 sofreu tremendamente com a reestruturação produtiva e tudo mais. Também lá do sul, temos a Maria Odete, que é da região sul, isso é Pelotas, extremo sul do Brasil, é uma cidade que tem heranças, raízes escravocratas tremendas, parece mais fruto da nossa dificuldade de acessar a história do Brasil, né? Parece que o Rio Grande do Sul só tem brancos, loiros, tipo Gisele Bündchen, Xuxa, coisas assim, né? Faz frio o ano inteiro, isso tudo é lenda, né? Lenda da burguesia. Lá teve escravidão, uma escravidão brutal, pesada, teve dizimação dessa força de trabalho na Revolução Farroupilha, que é uma outra lenda inventada pela burguesia, uma história muito dura, muito pesada da população negra. Paulo Becker, também ali da região de Gravataí, onde a gente começou o movimento, ao lado da planta da GM, enfim, uma região bem difícil. A Shirley, os gaúchos estão em peso aí pela nossa live, querido Rio Grande do Sul, saudades. Mas tem também o Nordeste, né, a Dalva estava aqui antes também mandando um oi para a gente e dizendo que está aí também construindo junto essas grandes tarefas que nós temos pela frente. Bem, Adriana, nesse espírito da gente, então, trazer essas raízes que você traz, essa chave, acho que é uma chave importante de leitura, isso que você traz, e a gente precisa, talvez, ao longo da nossa formação aqui no MTD, também desenvolver mais. O trabalho no Brasil tem raízes profundas de precariedade e de fragmentação. Isso não começou agora, ou com a reestruturação produtiva dos anos 90. Isso é parte da fundação, vem das heranças escravas, vem do lugar para onde foram os negros na sociedade capitalista do trabalho livre assalariado. Então, isso é importante para a gente também se dar conta da profundidade da coisa, né, do nível da desigualdade fincado numa estrutura mal resolvida desde a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Mas hoje, quando a gente olha para essa precarização, o que mais salta aos olhos? Você que está aí, assim, olhando desde o Diese, né, que acessa essas informações todas, como que está mesmo essa coisa dos 100, 110 milhões de brasileiros que compõem a força de trabalho? É fato que nós temos um terço aí com o CLT, carteira assinada, e os outros, ou seja, 60%, talvez até mais, na informalidade. O que é tudo isso? Podia falar um pouco para a gente dessa grande massa de trabalhadores desse universo? Então, desse universo aí de pessoas que compõem a força de trabalho atualmente no Brasil, né, então a gente tem um grupo de trabalhadores que estão... Primeiro que assim, a gente tem um grupo de trabalhadores que estão ocupados, né, e um número bastante grande de trabalhadores que estão desocupados, né, que estão desempregados, né. A gente voltou, depois da recessão de 2015, 2016, a gente dobrou a taxa de desemprego, e essa taxa, ela recuou um pouco, ela chegou em 14%, ela recuou um pouco, chegou a 11%, mas ela vem crescendo mensalmente, né, ela teve aí instabilidades entre 2017 a 2019, agora de janeiro até março, que é o último dado disponível, ela vem crescendo mensalmente. Então, o número de desempregados
O que demonstra que, na verdade, aquela questão de que a economia esse ano cresceria 2%, era um pouco uma estimativa de PIB inflado, né, porque a gente olhava para os indicadores e não era possível ver naqueles indicadores que a economia tinha força para crescer 2%, né, e mesmo que crescesse 2%, não daria conta de incluir todos os trabalhadores desempregados, enfim, né. Bom, então a gente tem essa massa de desocupados, de desempregados. Esses desempregados, em grande parte, 1 a cada 4 desempregados está no que a gente chama de desemprego de longa duração, ou seja, eles estão desempregados há mais do que 24 meses, mais de 2 anos, né? Isso significa que, mesmo que ele tivesse conseguido acessar o seguro-desemprego, como o seguro-desemprego tem ali entre 3 a 7 parcelas, mesmo que ele tivesse acessado o seguro-desemprego, ele já estaria há bastante tempo desprotegido de qualquer política pública que garantisse ali o mínimo de recursos financeiros para o seu orçamento familiar mensal, né? Então, esse é um grande problema. O outro problema é que dentro desses desempregados, uma boa parte sequer acessou o seguro-desemprego porque vem da informalidade e não consegue acessar esse recurso, né? Quando a gente olha para os ocupados, então é quem está trabalhando, a gente tem uma gama de situações, né, a gente chama de posição na ocupação, e que também demonstra como esse mercado de trabalho, mesmo para quem está ocupado, não é uma segurança de renda, não é uma segurança de direitos, né? Então, entre os empregados, a gente tem aí 3 divisões, que é o setor privado, o setor público e as trabalhadoras domésticas, né? Se a gente pegar no setor privado, 1 a cada 4 trabalhadores do setor privado não tem carteira de trabalho assinada, ou seja, não é que ele é um autônomo ou um trabalhador conta própria que trabalha por conta, não, ele é um trabalhador que está dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro de um comércio, e que não foi assinada a sua carteira. Então, não é um número pequeno, é 25% do total de trabalhadores no setor privado, né? E que contam, inclusive, com a conivência da Justiça do Trabalho, né? Dos fiscais do trabalho, com todos os instrumentos que a Justiça do Trabalho possui para fiscalizar, para multar, enfim, né? Porque se fosse um universo menor, se a gente tivesse ali entre 2% e 3% de trabalhadores, né, mas não, é 25%. Na maior parte dos lugares que você for, você vai encontrar um trabalhador sem carteira de trabalho assinada, né, então, além essa precarização, ela tem a conivência do Estado, né, para que esses trabalhadores continuem aí sem seus direitos, né. E, Adriana, a desculpa é o quê? Ele vira um MEI, ele vira um CNPJ? O que é esse sujeito? Esses trabalhadores não têm carteira. Esses trabalhadores não têm carteira. Eles estão lá. Na construção civil, isso é muito comum. Os trabalhadores vão para o canteiro de obras, trabalham. Se acontece um acidente de trabalho, aí a empresa vai rapidamente lá e registra o trabalhador, porque aí pode ter consequências e tudo mais, né? Ou no comércio, que a pessoa vai lá, trabalha todos os dias, mas não tem carteira assinada, né? Tem alguns setores que é muito mais presente essa falta de carteira assinada do que outros, né? Então, algumas indústrias, metalúrgica, química, bancários, é mais difícil de você encontrar trabalhadores sem carteira, mas ainda assim é possível encontrar, né? E mesmo que a gente olhe para os trabalhadores com carteira de trabalho assinada, né? Esses trabalhadores, eles estão também submetidos a condições precárias, seja porque hoje a gente tem uma série de contratos precários de trabalho, né, teve toda a reforma trabalhista em 2017, teve a tentativa da carteira verde e amarela há pouco tempo também, né, de instituir mais uma modalidade de contrato precário de trabalho. Então, todas essas modalidades de contrato precário de trabalho, elas, apesar do trabalhador ter a carteira assinada, ele também tem ali a sua situação precarizada, o contrato intermitente. O contrato de trabalho intermitente, que a pessoa não tem um salário garantido no mês, nem uma jornada garantida no mês, né, ele trabalha eventualmente quando a empresa chama, e que foi instituído pela reforma trabalhista de 2017, esse trabalhador é um trabalhador formal, ele tem a carteira de trabalho assinada, enfim, mas é uma situação bastante precária, né.
E dentro desses trabalhadores com carteira assinada, a gente também tem os terceirizados, que apesar também de acessarem os direitos trabalhistas e previdenciários, eles estão aí submetidos a uma série de condições precárias de trabalho, né? As trabalhadoras domésticas, que também estão entre os ocupados, para vocês terem uma ideia, cerca de 80% das trabalhadoras domésticas não têm carteira de trabalho assinada. E é importante lembrar que os direitos das trabalhadoras domésticas só foi recentemente reconhecido, né, em 2012. Então, até 2012, as trabalhadoras domésticas, elas não tinham todos os direitos garantidos que os trabalhadores, em geral, possuíam, né? Então, é bastante recente para ver como essa raiz escravocrata do Brasil, ela ainda está presente no país, né? E mesmo elas tendo sido incorporadas com todos os direitos previstos na CLT, ainda assim, 80% não tem carteira, né? Significa que elas também estão desprotegidas, né? E, de novo, o Estado não garante nenhum mecanismo para fiscalizar, para punir, para garantir que elas, então, tenham direito aos trabalhos. Dentro dos ocupados, a gente tem um outro grupo de trabalhadores, que é o conta própria, né? Esses, em tese, são trabalhadores autônomos, ou que têm um pequeno negócio e trabalham por conta. Aqui estariam os MEI também, os microempreendedores individuais, né? A gente tem atualmente alguma coisa como 93 milhões de ocupados. Os conta própria são 24 milhões de pessoas, né? Então, é muita gente ocupada que está trabalhando baseado nesse mecanismo de conta própria, né? E a gente sabe que a maior parte desses conta própria, na verdade, são falsos conta própria, né? São trabalhadores que, na verdade, têm uma relação de assalariamento, né? Cumprem jornada de trabalho, têm uma subordinação à empresa, ou a um gerente, ou a uma chefia, né? Tem habitualidade, então todos os dias precisam cumprir determinada tarefa, mas ao invés de um contrato de carteira assinada CLT, ele realiza essa tarefa como um prestador de serviço, um conta própria, né? Isso também representa uma fraude no INSS, porque o empregador deixa de pagar a parte dele do INSS, né? Essa é a principal economia que o empregador realiza, né? E os trabalhadores conta própria estão, então, fora dos direitos trabalhistas. Parte deles, uma parte pequena, alguma coisa como 5 milhões, contribui para a Previdência, então tem acesso aos benefícios previdenciários, mas não tem acesso, a maior parte não consegue pagar a Previdência, né? Alguma coisa como 19 milhões não consegue pagar a Previdência, e todos eles, então, estão sem os direitos previdenciários. Então, e aí tem o setor público, que mesmo no setor público a gente também encontra trabalhadores sem carteira, e também tem acontecido no último período um uso grande de trabalhadores contratados através de OS, através de empresas terceirizadas, PJ, todo tipo também de contratação provisória, eventual e não estatutário, né, não no regime estatutário, que é o regime de contratação no setor público, né. Então, de um modo geral, essas pessoas, tanto no setor privado como no setor público, também estão submetidas a uma rotatividade maior no trabalho, né, e a mesclar aí períodos de desemprego e trabalho, enfim, de modo que também as suas vidas vão ficando complicadas, porque é difícil você ter uma previsibilidade, né. E aí, para terminar aqui em relação a esse quadro da precarização, a gente tem aí o pessoal que está fora da força de trabalho, que a gente chama de inativos, né? Em tese, numa economia mais organizada, num mercado de trabalho mais estruturado, os inativos seriam os idosos, né? E aquelas pessoas que, porventura, não querem trabalhar, né? Mas, no caso do Brasil, devido à grande precariedade, parte dos inativos estão na inatividade porque foram empurrados para a inatividade, né? Porque eles não conseguem encontrar no mercado de trabalho uma oportunidade, eles precisariam trabalhar, eles querem trabalhar, mas eles não conseguem encontrar uma oportunidade de trabalho que minimamente seja compensatória, tipo, eu recebo um salário que dá para eu pagar minhas contas, né, minimamente. Às vezes as oportunidades de trabalho são tão ruins que não vale a pena, e a pessoa está na inatividade, então, que a gente chama ali de desalentados, né.
Então, esse é o mercado de trabalho brasileiro, bastante precário, e que, se a gente for aqui, só para passar um número para vocês, em relação à informalidade, o último número que foi divulgado pela pesquisa do IBGE, que é a PNAD, em março, 43,7% do total de trabalhadores ocupados eram informais. Então, nesse grupo estavam os trabalhadores sem carteira assinada no setor privado, no trabalho doméstico e no setor público, os conta própria e o que a gente chama de trabalho familiar. Então, são pessoas que realizam algum trabalho, mas geralmente num negócio da família, né? Agora, se eu incluir nessa taxa de informalidade os conta própria que tem CNPJ, né, então são aqueles que pelo menos têm a cobertura previdenciária, a taxa de informalidade vai para 49,9%, ou seja, quase 50% da força de trabalho ocupada no Brasil é informal, não tem acesso aos direitos trabalhistas, né? Então, é muita coisa, né? É muita coisa. E esse número varia um pouco ao longo da nossa história, agora, no momento de crise, ele amplia um pouco, mas nos períodos em que a gente está vivendo um crescimento econômico, ele cede ali para uns 40, 39, 38. Continua sempre sendo muito alto, né? Muito alto. Exatamente, é um número muito alto. É mais na metade, na verdade, é mais da metade, porque juntando com os desempregados, esses informais mais os desempregados, a gente vai para esse número absurdo de mais da metade da classe trabalhadora na mais absoluta precarização. E aqui, Adriana, nós temos muitas necessidades de leitura e compreensão e exercícios práticos de organização, porque a gente sabe perfeitamente que já é um complexo a gente organizar o movimento sindical. Mas, enfim, você em tese, tem os trabalhadores com uma rotina de trabalho, com vínculos e com seus mediadores, né? Ou seja, tem um movimento sindical que é reconhecido formalmente como a ferramenta que fala em nome desses trabalhadores. Bom, se essa ferramenta está afinada, afiada ou não, é outro capítulo, né? Mas existem essas ferramentas e o Estado e os patrões as reconhecem, ainda que muitas vezes forçado por lei, a terem que negociar. E no limite, quando essas negociações não avançam, não se desenvolvem, elas vão parar nos tribunais, né? Historicamente, no Tribunal da Justiça do Trabalho. Mas nós temos essa imensa massa, essa gigantesca massa da força de trabalho que não tem esses mediadores, que não tem essas ferramentas para negociar, para construir meios, ou mesmo parar numa justiça do trabalho que seja, né? Então, aqui é que está, digamos assim, os desafios onde nós do MTD fomos nos colocando nesses anos todos, né? E aí, a gente queria refletir contigo um pouco se vocês, desde a experiência do Diese, assim, conhecem iniciativas de organização, iniciativas sindicais, digamos assim, de organização desse campo dos informais. Não só necessariamente no Brasil, mas talvez na América Latina, já que no Brasil a gente sabe da dificuldade que é a gente localizar essas experiências. Mas se vocês conhecem em outros lugares, ferramentas com esse caráter sindical criada para fazer esse trabalho de organização, luta, reivindicações dessas massas gigantescas de trabalhadores na informalidade. Claro, cada país tem as suas histórias, tem a forma como se desenvolveu a organização do trabalho, do Estado. A gente sabe que tem uma experiência parecida com a nossa ali na Argentina, talvez aqui na América Latina, alguns outros países também. Mas, enfim, se vocês têm algumas referências para, digamos assim, nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. E se é um caráter, entre aspas, sindical. Quando a gente fala sindical, talvez a gente está falando dessa luta econômica, principalmente, a luta que reivindica proteções, direitos, mas ela também nunca é só econômica, né? Ela é uma luta também de caráter político. O movimento sindical, ele sofre, vou usar esse termo, um pouco da sua gênese aqui no Brasil, ou pelo menos da sua regulamentação aqui no Brasil, né? Eu acho que
para ter um olhar mais assertivo, mais amplo sobre esse mercado de trabalho que existe de fato, né, no Brasil, né? Então, essa forma de organizar os sindicatos por categoria e por base, com unicidade, né, e de base municipal, acabou fragmentando muito a representação sindical oficial no Brasil, né, e também as dificuldades em negociar, e ter um processo de negociação coletiva que fosse mais amplo do que simplesmente as pautas econômicas, né, e essa dificuldade de negociar temas que são mais amplos do que só a pauta econômica também está relacionado à legislação existente que deveria fomentar a negociação coletiva, mas, na verdade, ingessa, né? Então, a gente tem aí um movimento sindical bastante fragmentado geograficamente e por categoria profissional, e que também tem aí um engessamento para negociação coletiva, né? Esse sindicato por categoria, por ocupação, enfim, ele é bastante corporativo, né? Então, ele acaba olhando muito para demandas muito próprias dos seus trabalhadores, né? Então, isso também gera aí uma dificuldade. Então, se os trabalhadores estão fragmentados em diversas situações, os sindicatos também estão muito fragmentados e acabam olhando ali para um pedaço muito pequeno da classe trabalhadora, né? E mesmo os sindicatos que têm uma grande incidência de trabalhadores informais, né, eles também têm uma dificuldade de olhar para esses trabalhadores informais, né. Das experiências, assim, pensando um pouco no Brasil, né, as experiências do movimento sindical em relação aos desempregados, geralmente está numa pauta mais geral, numa pauta mais macro, né, que geralmente as centrais sindicais levantam algumas bandeiras em relação ao emprego, à proteção ao desempregado, né. Em relação aos trabalhadores informais, assim, em relação aos desempregados, a política que tem nos sindicatos é geralmente uma política de um tempo de carência como sindicalizado, né, esse tempo de carência ele também geralmente é limitado, então, considerando que a gente tem aí um desemprego de longa duração, depois desse tempo de carência, o trabalhador está desprotegido, né, sindicalmente, e tem algumas experiências de tentativa de encaminhamento para emprego, de, enfim, convênios com o setor público para encaminhamento do trabalhador para ou formação profissional, requalificação, ou intermediação de mão de obra, né? Mas para os desempregados isso basicamente se limita a esse tipo de ação, né? Em relação aos trabalhadores informais, também eu acho que é ainda mais limitado, né? As poucas experiências que existem são mais como experiências de solidariedade, né, ações bem pontuais, não são ações que promovem uma organização e mobilização desses trabalhadores através das suas pautas específicas, né. Como eu disse, a informalidade no Brasil e também a taxa de desemprego, elas sempre foram bastante altas, né, a informalidade aí, ela nunca foi inferior a 1/3 da força de trabalho no Brasil. Então, sempre foi um elemento importante, né? Mas, nesse último período, essa pauta tem chegado mais no debate, no movimento sindical, né? Seja porque a informalidade voltou a crescer, e voltou a crescer em números bastante alarmantes, né? Seja porque, mesmo entre os trabalhadores com carteira assinada, alguns tipos de contrato de trabalho beiram a informalidade e recolocam esse tema para o movimento sindical, né? Então, as grandes centrais sindicais, o ano passado, fizeram alguns debates, tem pensado quais seriam as formas de organização, né, desses trabalhadores, sindical, uma organização sindical desses trabalhadores, né, com as suas peculiaridades, claro, porque um trabalhador
que seja conta própria, autônomo de fato, ele precisa de um outro apoio, né, e talvez a pauta desses trabalhadores seja mais dirigida ao Estado, né, e a políticas públicas de proteção, enfim, do que para um empregador, né. Mas essas experiências são bastante pontuais. Então, eu acho que o movimento sindical, nesse momento, ele está pensando e refletindo sobre como fazer, né. As experiências de trabalhadores, por exemplo, então, tem algumas experiências já que começam a surgir de trabalhadores de aplicativos de transporte, então, os trabalhadores ligados ao Uber, né, tem algumas iniciativas de associação, de uma organização mais sindical, né, que tem conversado com o movimento sindical, tem estabelecido aí relações mais efetivas, né, de apoio às suas lutas, né, mas eu acho que isso tudo ainda está muito embrionário, né, e talvez uma crítica ao movimento sindical é que esse tema chegou muito tarde, demorou para chegar na pauta do movimento sindical, e o movimento sindical também precisa pensar que essa pauta é uma pauta mais geral, que esses trabalhadores têm suas particularidades e que eles também têm que ter autonomia na sua organização, né? Não será uma organização como que a gente conhece dos sindicatos que atuam hoje em dia, né? Fora do Brasil, assim, as experiências que pelo menos eu conheço, né, tem as experiências na Argentina, né, dos trabalhadores desempregados, que tem uma organização forte e tem experiências bem-sucedidas, né, e que também caminham muito para esse debate da economia solidária e de dirigir sua pauta para o Estado, se não tem o emprego formal, o Estado tem que entrar de uma forma mais contundente para proteger esses trabalhadores, né? E na Europa também, em Portugal, na Itália, no começo dessa década, também surgiram algumas organizações de trabalhadores, principalmente do setor de comunicação, né? Esses trabalhadores que são teletrabalho, né? Que trabalham com tecnologia da informação e comunicação, e que, em geral, são trabalhadores com contratos de autônomo, né? Tem um trabalho assalariado, mas são contratados como autônomos, né? Então, esses trabalhadores também têm experiência na Itália e em Portugal de organização desses trabalhadores sindicalmente, né? Então, já tem algumas, começa a aparecer algumas experiências de organização. E aí tem muitas associações também que promovem ações de solidariedade, de apoio técnico, né? Mas aí é mais esse caráter de fornecer serviços para esses trabalhadores, né? Bem, vamos fazer os nossos comentários aqui das companheiras e companheiros que estão conosco. O Rio de Janeiro, o Leandro, o Leonardo, o Cleibson também está com a gente, mandando um alô lá do Rio, que tão bem sabemos o quanto está também numa situação de calamidade, né? Já sabemos que o agravamento da pandemia no Rio de Janeiro e a crise do SUS já se colocou, né? E o que ainda vem pela frente? Temos mais gaúchas e gaúchos aí conosco, né? A Andréia, a Adriana Paranhos, uma grande jornalista, companheiraça aí também com a gente, o Antônio Marcos, o Ronaldo Pagotto, que também é um advogado, companheiro militante da Consulta Popular, advogado trabalhista também, está nos lembrando aqui que no mundo do trabalho aqui no Brasil a gente tem também um quadro horrível que é a quantidade de acidentes e mortes, né, no trabalho. Então, por ano, nós temos cerca de 2.500 trabalhadores que morrem na vida laboral, na vida do trabalho, mais os que ficam acidentados, sequelados, enfim. Isso naqueles que são contabilizados formalmente, oficialmente, como trabalhadores, né? Eu fico imaginando que se nós tivéssemos dados com aqueles que são informais, imagino esse povo todo da construção civil que tu comentou também, né?
Adriana, que às vezes organiza ali um contrato ou assina uma carteira às pressas porque justamente a pessoa sofreu um acidente ou coisas assim. Ou seja, nós estamos falando de um conjunto de problemas muito graves e muito sérios, de uma condição brutal, né, de exploração, de dominação, de controle dessa força de trabalho. Então, não é à toa que isso se mistura com muitos elementos de alienação, como a gente vive hoje. Por exemplo, a gente tem muitas dificuldades no movimento de desenvolver essa ideia do direito. O direito não é um favor, o direito não é uma benesse, uma caridade, uma coisa que o Estado dá para um coitado, tipo essa questão da renda básica, que a gente já vai entrar nela também para conversar um pouquinho sobre isso. Nós sofremos muito com essa mensagem que ela parece que é colada assim na pele, no coração das pessoas, de que só vale, só tem valor a coisa do oficial. O trabalhador que tem lá o papel assinado, o documento formal, que tem contrato, que tem carteira assinada, ou seja, essa herança varguista, essa herança do formal, do oficial, com o informal, o ilegal, que não vale nada, não tem direito nenhum. É uma dicotomia muito prejudicial para a nossa cabeça enquanto povo, né? Nós temos muitas dificuldades ainda em compreender os direitos básicos, os direitos sociais elementares, né? Habitação, saúde, educação básica, são coisas, alimentação, são coisas que a gente não tinha que discutir, porque isso é um patamar civilizatório do qual nós chegamos já, ponto, é daqui para frente, é daqui para cima, e não daqui para baixo, quer dizer, daqui para a escravidão, daqui para trás, como a classe dominante brasileira insiste. Então, nós estamos sofrendo com essa dimensão toda da negação dos direitos pelo próprio povo. Um povo que olha para essas coisas e enxerga um favor, enxerga a coisa do vagabundo, o cara não trabalha e fica lá escorado no Bolsa Família, sabe? Isso é um discurso que está na boca do Bolsonaro, que está na boca desse neofascismo odioso, violento, mas que ele gruda naquele sujeito que precisa desse direito, e que olha para uma medida como essa da renda emergencial como um problema, como uma vergonha. Ele está na fila do caixa, na fila da Caixa Econômica Federal, com a cabeça baixa. Ele está envergonhado de estar ali pegando aquele dinheiro, que ele é um trabalhador, ele é um trabalhador. Então, nós temos aí um trabalho pedagógico muito grande, muito gigantesco para fazer, junto com o movimento popular e o movimento sindical e todas as forças da esquerda, dentro de um grande trabalho de base, onde a gente tem que desmontar ainda todas essas dimensões que foram construídas historicamente para nós tentar chegar num outro patamar, que é o patamar de um pacto, né, de direitos básicos civilizatórios sociais. Então, nesse espírito, nessa dificuldade toda, a gente vê aí, para nós entrarmos no tema da renda emergencial, que é, digamos assim, o pronto-socorro elementar. Como é que a gente vai fazer quarentena? Como que a gente vai se recolher? Como que vamos entrar em isolamento social diante dessa crise da pandemia? Bom, primeiro, mal temos uma casa, grande parte dessa população informal, precarizada, que você acabou de trazer aqui os dados, 50% pelo menos, são pessoas que mal têm uma casa também para viver, para morar. Vivem em aglomerações adensadas, uma casa em cima da outra, muita gente morando junto, que sabemos perfeitamente que à medida que entra um vírus aí, nessas famílias, nós estamos entrando no colapso, mas estamos entrando também numa esteira de extermínio dessa força de trabalho, desses mais pobres, enfim, da classe trabalhadora. Então, aqui, o acesso à renda emergencial virou uma epopeia, virou uma corrida de obstáculos. Justamente os mais pobres, os que têm mais dificuldade, os que estão já sem renda, têm um péssimo acesso à internet, têm um péssimo acesso
a dados, enfim, para você pegar um aplicativo, baixar no celular, operar com todas aquelas perguntas, daí ficou 15, 20, 30 dias lá, o CPF que deu problema porque você não votou na última eleição, a confusão, enfim, metade do povo que se inscreveu não conseguiu receber ainda. E quando a gente anda, quanto mais a gente anda no Brasil profundo, mais a gente encontra pessoas que sequer conseguiram se inscrever. Inclusive, nós temos que nos organizar aqui como movimento para ajudar as pessoas a conseguir fazer o cadastro, conseguir responder aquelas perguntas, conseguir entrar no sistema e ainda ficar lá semanas esperando e dando negativo, sem saber por que deu negativo, aonde que liga. Bom, isso, infelizmente, não é exatamente uma surpresa diante desse governo, mas eu queria que você falasse, talvez conectasse isso com a coisa do Estado, né, Adriana? Nós temos um apagão de Estado aí, o que é nós, os trabalhadores, e o que é esse campo da informalidade, lutar por um Estado? O que é isso? Fala um pouco para nós disso. O Brasil, quando ele entra nessa crise sanitária, e que também virou aí uma crise econômica e política também, né? Ele entra bastante fragilizado, né? Então, uma economia fraca, né? Um mercado de trabalho bastante precarizado, e governos que tentaram aí destruir as ferramentas que o Estado tem para operar na proteção das pessoas, enfim, né, na oferta de serviços. Então, de fato, a gente entra nessa crise com uma vulnerabilidade muito grande, né? Não só uma vulnerabilidade social e econômica, mas uma vulnerabilidade também dos instrumentos do Estado para poder atuar, né? Ainda assim, eu acho que o Estado brasileiro, principalmente porque os movimentos sociais, sindicais, populares, enfim, tem uma atuação muito forte, ainda que a gente tenha tido perdas, a gente conseguiu aí resistir, e o Estado brasileiro ainda tem uma capacidade grande de atuar, né? Para os trabalhadores informais, essa questão da presença do Estado é fundamental, né? Então, de você ter uma política de habitação, uma política de água e saneamento, mobilidade nos transportes, enfim, saúde, educação, né? Todos esses serviços são fundamentais. Agora, é importante registrar que para os trabalhadores formais no Brasil também, porque a renda dos trabalhadores formais no Brasil, ela também é bastante baixa, né? A maior parte dos trabalhadores está ali entre 2 salários mínimos, 2 salários mínimos, né? Com 3 salários mínimos, você pega 80% dos trabalhadores brasileiros, né? Então, é um país de baixos salários, de trabalhos precários e de baixos salários, né? Então, é bastante relevante o Estado na vida da maior parte dos trabalhadores brasileiros, né? E os formais, além dos salários baixos, eles também estão submetidos à rotatividade. Então, esse rodízio entre trabalho e não trabalho, né? Eu também queria comentar uma coisa que você falou dos trabalhadores e que às vezes se sentem até envergonhados de necessitar do Bolsa Família, e de como a mídia, a elite nacional também cria esse sentimento, né? Mas, por outro lado, ninguém fala também das transferências de renda que são instituídas, por exemplo, através dos descontos no imposto de renda para a classe média. Então, os descontos, quando eu uso uma saúde privada, ou uma educação privada, ou eu tenho a minha trabalhadora doméstica, eu posso descontar isso no meu imposto de renda. Então, quer dizer, a elite também tem aí a sua transferenciazinha de renda anual, né? E que com certeza é muito maior do que o valor pago para as famílias a título de Bolsa Família, né? Então, é importante a gente usar como agora nessa crise o Estado é muito necessário, né? O Estado é muito importante, a atuação do Estado, ainda que os neoliberais, ultraliberais e conservadores estejam no poder, eles sabem que, em alguma medida, o Estado vai precisar intervir, né, no cenário.
com políticas, com proteção, enfim. Então, o Estado é importante e eu acho que a gente tem uma oportunidade de, então, fazer esse debate com a sociedade, né, de como essas políticas são importantes, né. E eu acho, por outro lado, que a forma como estão executando o auxílio emergencial é um jeito de continuar essa ideia de que é um favor, né, como você disse, Eliane. Então, os problemas começam lá no cadastro, seguem na definição se a pessoa tem direito ou não ao programa e depois continuam no pagamento, né. É claro que é um montante muito grande de pessoas que precisam desse auxílio emergencial, inclusive um número grande de pessoas, porque a gente foi precarizando as condições de vida e trabalho nos últimos anos, então o Estado criou essa demanda maior, né, de pessoas. Agora, era bastante factível realizar esse programa de um modo que fosse menos problemático para a população, né? Então, a estrutura do Estado poderia ter sido melhor utilizada. Então, uma das questões que se colocou no início era de usar os Centros de Referência e Assistência Social, né, os CRAS, que eles têm aí uma distribuição no território nacional e que poderia ajudar, por exemplo, as pessoas que não têm acesso à internet ou que tinham dúvidas. Muitas pessoas que estão indo lá para a fila da Caixa Econômica Federal, elas estão indo não para receber, mas para tirar dúvidas, porque não conseguem realizar o cadastro, porque não conseguem entender as pendências, né? Então, a estrutura de assistência social que existe ainda no Brasil, apesar de ter sido terceirizada, sucateada, ela ainda existe, né? Ela poderia ter sido utilizada, e o governo federal optou por não utilizar, porque não queria dividir os louros do programa com as prefeituras, né, com os gestores locais, né. O pagamento também poderia ter sido realizado através de uma rede maior de agências bancárias, né, poderia incluir o Banco do Brasil, e deixar a conta, nesse caso, de forma pontual, poderia ser usada a rede privada de bancos também, então a pessoa declara onde ela tem a conta, e o depósito ser feito direto na conta dela, e a conta digital da Caixa ser usada só para aquelas pessoas que, de fato, não estão bancarizadas, né, que não têm acesso à rede bancária. Então, isso poderia reduzir os problemas, né. Fato também que os movimentos sociais e sindicais fizeram uma proposta bastante ampla, né, de auxílio emergencial, e no Congresso eles acabaram criando uma série de requisitos que dificulta a checagem dos cadastros e dificulta o acesso também, né. Então, tem aí trabalhador que está desempregado, a empresa não baixa no registro dele, para o governo consta que ele está empregado e ele não pode ter acesso ao benefício. E aí ele não tem onde reclamar, ele está ali num limbo, né, do programa e precisando, né, desse recurso. É importante também destacar que é um valor que não é o valor suficiente para cobrir, alguém acho que comentou aí no chat, né, não é um valor suficiente para cobrir as demandas de uma família em um mês, né. Para vocês terem ideia, uma cesta básica em São Paulo está alguma coisa como R$520, um pouco mais de R$520. Então, esse auxílio emergencial, ele garante a compra de uma cesta básica para um mês. Vocês lembram que o Guedes falou lá no começo que seria R$200 porque dava para comprar 2 cestas básicas, né? Não dá. Só se for aquela cesta básica tranqueira que vende no supermercado, né? Para comprar uma cesta básica com alimentos básicos para uma família ao longo de um mês é R$520, né? Então, o valor é insuficiente, ele deveria ser majorado, e também deveria ter outras políticas no Estado e nos municípios que aumentassem a proteção. Então, por exemplo, a questão dos recursos ou de gêneros alimentícios que substituam a merenda escolar, que as crianças perderam porque não estão indo para a escola, a redução ou isenção de taxas de luz e água, né, o fornecimento gratuito ou com valor reduzido, dependendo da renda, de gás. Então, todos esses programas, eles poderiam ser somados a uma renda básica
né, que deveria ser maior do que é, mas que fossem somados aí, garantindo aí uma proteção maior para o orçamento mensal das famílias, né. Isso também necessitaria de coordenação, e a gente não tem essa coordenação, porque também o executivo, ele está apostando no caos, ele está apostando na precarização, ele aposta na destruição do Estado, né, é uma política genocida, a gente já tem falado disso do Bolsonaro, né, a questão da necropolítica, desde o início, né, o assassinato da população negra e periférica. Então, isso é mais um elemento, um aprofundamento dessa política, né, do governo Bolsonaro. Eu queria só também, em relação aos acidentes de trabalho, puxar um dado aqui, que o Brasil, ele é o de acidentes de trabalho, acidentes e doenças de trabalho, né, então, isso com a subnotificação que a Eliane falou, né, então, é um elemento de precarização do trabalho bastante presente também. Adriana, são vários elementos que se cruzam, né? A gente pode falar desse tema e ele vai reunindo fatores que é uma cadeia, né, de raciocínio que bastante ampla. E nisso a gente também vai tendo o campo dos desafios se ampliando, que é o nosso último momento aqui. Mas antes de nós passarmos para isso, nós queremos também agradecer que está conosco aqui a Valéria, de Minas Gerais, lembrando também que a quarentena no Brasil está organizada para quem pode, né? Ela não está sendo tratada como um direito para o povo brasileiro, porque na prática, quem pode fazer quarentena, né? Quem pode trabalhar home office, quem tem condições ambientais dentro de casa, quem tem uma boa internet, essas coisas todas, né? Não é a condição da grande maioria. Então, obrigada, Valéria. A gente sabe que é uma companheira, uma grande guerreira lutadora lá na região da Pedreira, em Minas Gerais. Está aqui a Lourdes Santinho, o Mauro, e é toda uma família, é uma mega família de lutadoras e lutadores do povo lá no Rio Grande do Sul, que estão aqui conosco. Felizes também com você, Adriana, com a tua contribuição. Queria também dar um oi, assim, muito carinhoso para o Luiz Carlos, que tem nos acompanhado aí pelo Facebook. Ele é um camarada que está lá no oeste de Santa Catarina, tem um trabalho popular lá com rádio comunitária, com o povo, e tem nos acompanhado, tem refletido, fazendo perguntas, mas também se colocando nesse desafio, enfim, como é que é organizar os trabalhadores, como que a gente constrói força, como é que a gente luta, como é que a gente sai dessa condição de invisibilidade, né? Enfim, temos também uma companheira aqui de São Paulo, preocupada com esse aspecto também, a Luzineide Rodrigues Fonseca. Luzineide também traz essa preocupação, considerando São Paulo essa metrópole, megalópole, enfim, onde concentra todos esses problemas, todas essas situações, todas agravadas, né, pelas dimensões, pelo tamanho que é a cidade, aqui onde a pandemia também tem os números e os dados mais pesados, mas que também traz essa preocupação que é a nossa fragmentação dos movimentos populares na esquerda, né? Se nós olharmos aqui São Paulo, talvez a Luzineide saiba mais que a gente ainda, nós como MTD aqui temos uma fragilidade, é uma das cidades que a gente precisa muito se organizar e atuar. Já estamos aí te convidando, Luzineide, para ingressar aqui nessas tarefas todas de organização de base, mas é um grande desafio porque aqui também, se a gente olhar assim, cada bairro praticamente tem um movimento ou vários movimentos que lutam por moradia, movimentos que lutam por acesso à cultura, à arte, enfim, todos legítimos, todos importantes, todos necessários, todos devem ser muito valorizados. Qual é o desafio que todos nós temos? Nós temos um desafio de vencer a fragmentação. Nós temos o desafio de sair dessa colcha de retalhos fragmentada para nós fazer uma costura entre tudo isso. Nós temos demandas muito semelhantes. Nós estamos lutando por acessos e ações culturais nas periferias, porque a gente não tem voz, porque a gente não tem espaço, porque a gente não tem acesso à cultura, porque a gente não tem mil coisas. Mas a gente também luta por uma casa, por saneamento básico, por uma creche para as crianças,
pela internet, para a gente poder também fazer parte desse mundo, afinal de contas, mas essas lutas todas têm uma base comum que a gente acaba não olhando para ela, que é essa base da gente, como é que a gente vive, como é que a gente está nesse mundo. E a gente está nesse mundo e vive a partir do nosso trabalho. A burguesia inventa essa conversa fiada que o território periférico é tomado pelo tráfico de drogas, é uma guerra a céu aberto, toda essa conversa fiada. A maior parte, a absoluta maioria do povo vive do seu trabalho. Só que é isso, mata o seu leão por dia. Cada um sai bem cedo e volta bem tarde, e cada um mata o seu leão. O nosso desafio é a gente se organizar para matar o leão junto, e aí o leão pode virar um gato, mas isso depende da organização. Então, para nós irmos para os nossos finalmente, que nós já conseguimos passar 1 hora aqui tranquilamente, né? Quando a conversa é boa, assim, a gente nem vê passar. Boa no sentido das informações e da reflexão, mas pesada no nível da profundidade dos dados e do que isso significa para a nossa ação política, coletiva, organizativa. Mas, enfim, a gente pode fechar esse nosso papo aqui no sentido desses desafios. Os desafios de vencermos essa colcha de fragmentação, de desorganização, e talvez, se nós quisermos também seguir depois conversando, essa força gigantesca de alienação sobre a qual vive o nosso povo. Como as condições de vida e tudo é muito difícil, nós passamos por muitas humilhações, muitos sofrimentos, tem uma visão, de certo modo, mágica, assim, milagrosa, tipo, alguém vai nos salvar disso tudo aqui um dia. Talvez o Bolsonaro tenha navegado bastante nessa nave aí, essa nave do messianismo, assim, essa nave que diz, olha, fica você no seu lugar, não se meta em política, não se envolva que isso tudo é sujo, é horrível, é corrupção, é feio, é podre, não se mete aí, porque a gente aqui vai resolver, né, o herói, o salvador da pátria, um mentiroso, um sem vergonha no popular mesmo, né? Um sujeito sem nenhum caráter, uma pessoa má, de má índole, que a pessoa má na nossa concepção de cristão, enfim, de alguém que tem algum nível de fé, ou sei lá, de respeito por alguma coisa, assim, qual é o limite, assim, o limite, sei lá, tem vários, mas o máximo, o insuportável, né, é alguém que não respeita a morte, por exemplo. Como é que alguém não respeita a morte? E não é a morte de 2, 3, né, nós estamos quase com 1.000 mortos por dia, como é que alguém não respeita isso? E menospreza, e debocha, enfim. Então, é mais do que os limites suportáveis, e nós estamos sob essa figura e tendo muitas dificuldades de dialogar sobre isso, de conversar sobre isso, de enfrentar isso. Seguimos numa situação mágica, né, das saídas mágicas. Lembrando aqui, o Luiz está nos lembrando, né, que hoje é dia 13 de maio, né? A tal da princesa Isabel lá, nesse dia, tem que fazer as contas, né, de 1888 para hoje, quantos anos tem, assinou a Lei Áurea. Até a Damares hoje parece que fez alguma homenagem, eu não consegui ver bem a notícia, estava fazendo uma homenagem à tal da princesa Isabel, a que ponto chegamos, e desqualificando a luta do Zumbi dos Palmares, enfim, como alguém assim, altamente mal, negativo, que deve ser varrido da história. Olha o nível que nós chegamos, né? Primeiro que a Lei Áurea não foi nenhuma benesse, nada, foi fruto da luta dos trabalhadores, foi fruto de um processo de resistência tremendo que aconteceu, enfim, por conta de não ser mais possível levar aquilo adiante, não tinha mais sustentação nenhuma. E aí acontece que ela é tratada como um favor.
Então, aqui também tem uma coisa da nossa história, né? A nossa fragmentação também é fruto da gente não se reconhecer dentro de um fio condutor da história. Então, vamos comentar um pouco sobre isso, para a gente ir fechando a nossa live, também dando um oi, um agradecimento para Mariusa, que está aqui conosco, do Espírito Santo. A Bernadette também está aqui com a gente. Lembrando que hoje é um dia de combate ao racismo, né, e pela igualdade racial, dia 13 de maio. Enfim, um dia, né, a gente nessa corrida quase nem para mais para pensar, né, mas é um dia para ser também lembrado e para a gente lembrar qual é a história verdadeira dessa data. Adriana, querida, falamos tantas coisas que talvez estou até mas o que eu falo agora? A mulher descarregou um monte de coisa. Eu queria falar aqui um pouco dessa questão da situação dos negros e negras na pandemia, né? Se no começo o vírus afetou ali a elite, né, que foi viajar na Europa, agora a gente vê que o contágio está se espalhando para as populações mais pobres, né? E aí sim é que o risco de acometer as formas mais graves e inclusive a morte, né, aumenta, né? Por uma série de questões. Primeiro, que não tem lugar para todo mundo nos hospitais. Segundo, que a população mais pobre, ela tem uma redução, inclusive, de nutrientes suficientes para o seu organismo ali poder combater a doença de uma forma mais eficaz, né? Tem comorbidades, frutos também de uma vida bastante precária, né? Da falta de acesso a saneamento, à água, né? As moradias, como já foi dito, e tudo mais, né? Esse debate é bastante relevante, porque o governo, o atual ministro da Saúde, né, ele falou que não ia divulgar os dados, que não tinha necessidade de divulgar os dados por cor e raça, porque a doença não tinha estudos técnicos que dissessem que ela acometia mais os negros do que os brancos, né? Mas o resultado da doença, efetivamente, né, ela também está ligada às questões sociais e acesso a recursos e tudo mais que existe na sociedade, né, e o racismo, ele está ligado também a essa distribuição e acesso aos recursos, né, então, a gente viu aí, os dados foram divulgados no dia 11 até o dia 26, então também tem um delayzinho aí na divulgação, esses dados poderiam ser divulgados também diariamente, ou pelo menos semanalmente, enfim, né? E o que a gente observou nos dados que foram divulgados é que, enquanto os negros representavam 23% do total de pessoas contagiadas, em relação às mortes, ele representava 33%, né? Então, eram 10 pontos percentuais a mais entre os mortos do que entre as pessoas que tiveram o contágio da doença, né? Então, esse é um elemento que mostra, os negros, quando pegam, acabam morrendo em maior número do que os brancos, né? Então, isso é um elemento importante, né? Isso é um elemento para a gente, então, analisar que tipo de política precisa ser feito para combater o vírus, de modo que a proteger essa população, né? Então, eu acho que esse dia 13 de maio, ele tem esse conteúdo de fazer esse debate da vida, né, da população negra, né? Da defesa da vida da população negra. Agora, não é nem só uma questão de defender acesso a recursos, a um emprego digno, é uma questão da vida da pessoa, que é o bem maior que alguém pode ter, né? No campo dos desafios, e aí eu acho que, para encerrar, né, a fala, eu acho que a gente tem uma pauta aí que é voltada para o Estado, né, e que dialoga muito com as necessidades principalmente dos trabalhadores informais, dos mais precários, da população periférica, dos negros e negras que estão em maior quantidade entre os informais, né, dessa necessidade dos serviços públicos e de uma atenção na medida necessária para essa população, né? Então, os programas de transferência de renda, eles têm que ser em número e em valor suficiente para garantir a dignidade dessas pessoas. E uma outra pauta que é voltada para o capital, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão de que, bom, os direitos trabalhistas, eles não são cumpridos pelos empregadores, né, por essa elite, pela burguesia,
E, além disso, eles também, além da defesa desses direitos, né, então, por exemplo, o Uber, né, com essa concepção de que, eu sou conta própria, é o meu negócio, eu sou um liberal, um autônomo, né, mas, na verdade, tem uma empresa que organiza o trabalho, que explora esse trabalho e que fica com uma parte relevante dessa riqueza que é aí produzida pelos trabalhadores que dirigem seus carros, inclusive sofrem todos os problemas de segurança e, enfim, né, decorrentes dessa atividade. Então, fazer esse debate sobre, olha, tem aqui, o Estado tem que garantir os direitos, né, ele tem que ter esse papel redistributivo. Agora, os capitalistas, eles também precisam garantir o direito, e mais do que isso, eles precisam ter uma tributação justa, né, precisa ter uma tributação que, de fato, olhe para a capacidade contributiva de cada um, né, então, esses novos setores aí da atividade econômica, né, essas grandes empresas aí de aplicativos, de tecnologia, o sistema financeiro, eles são subtributados, né, e então a gente deveria fazer também esse debate de quem pode mais, paga mais, né, no Brasil tem aí um dado da Anfip, que é a Associação de Fiscais, né, da Receita Federal, que enquanto quem ganha um salário mínimo acaba contribuindo com 51% do seu salário para os impostos, uma pessoa que ganha acima de 100 mil contribui com 7%, né? Então, é muito desigual. Uma pessoa que ganha 100 mil, ela tem muito mais capacidade de financiar o Estado do que ganha um salário mínimo, né? Então, essa questão da tributação, de repensar a tributação, porque a tributação, ela também tem uma ligação com que Estado que a gente vai ter e que políticas a gente vai conseguir financiar, né? Então, é importante, eu acho que o movimento sindical popular e os partidos lançaram aí a campanha da tributação do imposto sobre grandes fortunas, né? Eu acho que isso é um elemento central para a gente debater com a população. É claro que tributação é um tema meio difícil, mas tem formas da gente fazer esse debate de um modo mais leve, tranquilo, né? Menos técnico, né? E eu acho que o imposto sobre grandes fortunas é uma pauta relevante para esse debate que liga tanto essa cobrança que a gente tem que fazer em relação ao capital, mas também em relação ao Estado que a gente quer, né? Bom, eu acho que em relação ao cenário mais geral, o quadro é bastante negativo, né? O Diese tem aí umas estimativas de crescimento do PIB, de queda do PIB para 2020, que é de queda de 4 a 8%, né? Isso significa aí entre 2 a 4 milhões a mais de trabalhadores desempregados, e, claro, um impacto grande também entre aqueles que estão ocupados, porque quando a gente aumenta o número de desempregados, em geral tem uma pressão aí para reduzir as condições de salário, jornada e trabalho, né? Então, o cenário que se avizinha é muito negativo para o trabalhador, né? Para a população pobre, enfim, né? Então, fazer esse debate, organizar os trabalhadores, as trabalhadoras, a população na periferia, para cobrar que esse Estado, assim que acabar essa fase mais aguda, ele não volte para uma política de austeridade fiscal, políticas neoliberais, de privatização e tudo mais, é fundamental, né? Eu acho que como disse, a gente, às vezes é difícil entender por que as pessoas continuam tendo esse referencial do bolsonarismo, do Bolsonaro, né, mas eu acho que a gente tem que continuar nessa batalha de fazer esses debates, talvez esse seja um momento importante, né, saiu uma pesquisa esses dias dizendo que a avaliação do governo reduziu, né, aquele número de pessoas que avaliavam o governo entre bom e ótimo caiu mais um pouco, né. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem, né, de demonstrar o Estado que a gente precisa agora e depois, né, a gente não quer voltar para aquela normalidade de antes do coronavírus, aquela normalidade não servia para a gente, né, a gente quer outro Brasil, outro mundo, né, e nesse outro mundo, o papel das políticas públicas, dos serviços públicos, de uma tributação justa para quem ganha mais, tá no centro do debate, né. Então, Adriana, a gente agradece, sim, a sua presença, a tua participação, os elementos que você traz e compartilha com a gente.
A gente agradece as pessoas que estão aqui com a gente, que estão fazendo suas perguntas, seus comentários, traz assim esses desafios todos, eles estão muito na nossa ordem do dia. O Luiz Carlos, né, nos provoca a pensar, então, o que a gente, enquanto esquerda, faz, a gente tem que se reinventar. O João Carlos também pergunta, a gente tem que ir para as ruas. Sim, meus caros, a gente tem que se reinventar, a gente tem que ir para as ruas, mas o desafio desse se reinventar passa pela construção de força social, uma força social com um caráter organizativo e de consciência crítica elevada. Nós não podemos achar que um simples movimento de massas, de irmos às ruas e tal, resolve. A gente precisa mais do que isso, a gente precisa pensar esse tripé indissociável entre organização, a organização que vai desde a base, porque a organização é aquele lugar onde as pessoas podem participar, falar, se colocar, desenvolver a sua visão, a sua leitura do mundo junto com outras pessoas, ou seja, não tem saída isolada. Então, a organização requer criar esse espaço de participação, aonde estamos. Isso requer essa capacidade nossa de criar esses ambientes. Por isso, um MTD se coloca aqui para ser uma experiência de ferramenta nesse sentido, né? Mas a gente também precisa da perna da formação, ou seja, da construção da consciência. Nós temos que entender, compreender o fenômeno, por que as coisas são como são. Aquilo que o Paulo Freire insiste conosco. Nós temos que aprender a fazer a pergunta por quê? Por que a desigualdade? Para nós fazermos o debate efetivo da questão racial, das questões de gênero, das questões de classe, nós precisamos fazer as perguntas do porquê. Por que estas raízes são tão profundas? Nós temos que voltar lá na chave da escravidão, e nós temos que vir de lá para cá, fazendo um passo a passo da nossa história, para nós chegarmos hoje, para poder fazer um processo de pente fino nessa história. E um acerto de contas. Nós temos um acerto de contas, Adriana, para fazer. E esse acerto de contas é pesado, companheiros. Esse acerto de contas, João Carlos, Bernadette, Remo, que está aqui conosco, Pagotto, Odete, Fernanda, enfim, esse acerto de contas requer um trabalho muito profundo, que envolve as lutas. E sim, nós vamos ter que ir para as ruas, mas nós temos que ir de um jeito, mas de um jeito que é muito para além daquilo que a gente já fez até hoje. Nós temos que ir em massa, nós temos que ir em nível nacional, nós temos que ir de norte a sul. Não adianta nós fazermos um ato aqui, um ato lá, um ato em Minas, outro no Ceará, desencontrado. Nós temos que ser um processo nacional e coordenado e orientado sobre uma proposta também de projeto. Isso que tu fala, Marcolino, é muito importante. Nós temos que ter um horizonte de país, nós não temos que voltar ao que era antes dessa pandemia. O que era antes? Uma vida desgraçada, uma vida de trabalho de 14, 15 horas por dia para ganhar R$1.000, uma vida de cachorro. Nós não queremos uma vida de cachorro, a gente quer uma vida de gente. Mas essa vida de gente nós vamos ter que arrancar da burguesia. E esse Estado que nós precisamos, nós não temos, nós vamos ter que arrancar da burguesia. E ela não nos dará de presente. Ela não nos dará democraticamente no amor. Ela vai nos dar, nós vamos ter que tirar dela. Porque o que é direito para nós é privilégio para ela. E esses privilégios nós vamos ter que arrancar. Esses caras que ganham 100 mil e pagam 7% de imposto, nunca que eles vão entregar, nunca que eles vão pagar mais imposto de boa vontade. Vai sair na luta. E é essa luta que nós temos que construir, desenvolver meticulosamente como o povo. Não tem transformação em nenhuma sociedade sem povo organizado. Transformação por cima, minha gente. Por cima. Lá nas salas aveludadas, nos tapetões, o povão, ó, estava de fora, ficará de fora, não participará de nada.
mudanças estruturais para mexer nessas raízes profundas, é só com a gente muito organizado e unido. E nós estamos aqui para isso. O MTD chegou para isso que estamos fazendo e colocando as melhores forças e energias da nossa vida. E nisso a gente conta com figuras como a Adriana e também com o próprio Diese, que é uma ferramenta importante da nossa classe e que também nos ajuda, nos apoia. Camarada, valeu, muito obrigada. Companheiros, companheiras, boa noite. Descansemos. Eu não falei, mas está em tempo. Compartilhem a nossa live, porque a gente, para furar as tais bolhas aí e tal, temos que também clicar no gostei, curtir, não sei o quê, e ainda compartilhar, porque senão não anda, né? Então, para que a gente também possa se multiplicar e multiplicar as nossas forças, as nossas esperanças, vamos lá, vamos chamar mais gente, vamos botar mais gente nessa roda, porque essa roda é a roda da vida, e a roda da vida é bonita, vale a pena, tem sentido. Venham. Muito obrigada.